Então, boa noite a todos mais uma vez. Como eu estava dizendo, o meu nome é Carlos, eu sou docente da USP e um dos coordenadores do MBA em Gestão do Esporte da USP, que a gente está com as inscrições abertas. E uma das atividades introdutórias desse curso é essa atividade de hoje, que a gente vai ter uma super apresentação da Stephanie Figger. E só pedir para vocês um minuto, que tem algumas pessoas entrando, e daí a gente já inicia. Oi, gente. Oi, professor Carlos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de fazer parte desse MBA. Eu estou muito contente em poder hoje compartilhar um pouco do meu conhecimento, que ao longo de 10 anos eu aprendi muito do lado do meu avô, e eu aprendi que quanto mais a gente compartilha, melhor é. Então, para que eu ficar aqui absorvendo tudo que eu pude enquanto ele estava do meu lado e não compartilhar com as pessoas, principalmente hoje em dia, aproveitando esse momento tão online que estamos vivendo e que facilita muito o momento de todos os alunos, da gente poder se reunir aqui com tanta facilidade, independente de onde a gente esteja. Então, é um super prazer dividir um pouco do meu dia a dia, do que é gestão de carreira, de como funciona essa profissão que eu me apaixonei, que eu não era apaixonada, que eu não entendia nada de futebol, mas que realmente hoje faz toda a diferença na minha vida e que eu tenho certeza que quem está buscando aqui conhecimento, estudar, vai ser fisgado por isso, não tenho dúvida, e vai aproveitar muito, não só todo o conteúdo das aulas que os professores vão transmitir, mas também o networking. Eu acho que isso faz toda a diferença, principalmente nesse mercado que acaba sendo tão difícil de entrar, né? Muita gente acaba me reclamando isso. Então, eu acho que é uma super oportunidade de networking também. Podemos começar? A palavra é sua, professora. Boa. Gente, quem puder, abre a câmera. Eu quero ver a carinha de vocês. Fica muito mais legal a apresentação desse jeito, tá? O chat está aqui aberto, então eu vou conseguir, de uma certa forma, ir acompanhando o que vocês falam. Eu vou fazer a apresentação do Grupo Figger, então o que eu quero dividir com vocês é um pouco da nossa visão, tá? Isso não significa que a mesma forma que outros escritórios, outros intermediários, eles também trabalham, apesar de, obviamente, a gente estar aí seguindo um regulamento da CBF e da FIFA, mas eu acho que eu trago aqui um pouco da visão do nosso escritório para vocês e que dessa forma vocês conheçam um pouquinho a gestão de carreira de um escritório que tem 50 anos e vocês aproveitem a aula de hoje. No chat, vocês podem mandando perguntas. Se vocês quiserem me interromper, não tem problema. É só usar aqui a ferramenta de levantar a mão, que aí eu consigo olhar a carinha de vocês e a gente vai conversando. E se eu achar que a pergunta ela ainda vai ser respondida um pouquinho para frente, eu aviso vocês também, tá? O time masculino aqui tá em peso, hein? Eu vi a Kelly, tem Natália, mas aqui o mercado masculino domina. Então, também é muito legal hoje eu, como mulher, que sofri muito preconceito da minha própria família, quando eu falei que eu queria trabalhar com futebol e com eles. Imagina, meu avô foi o primeiro a falar assim, você tá louca? O que você vai fazer aqui? Isso é uma profissão de homem, você vai ter que trabalhar muito, viajar. Eu falei, não, eu estou disposta, eu quero, não entendo nada de futebol, mas eu vou aprender isso, eu vou ficar te acompanhando nas reuniões e eu vou acompanhar isso. Então, eu ali insisti bastante até o momento que ele, de fato, aceitou, ele viu que estava difícil a negociação e eu, de fato, acompanhei bastante ele e deu tudo certo. Então, antes de eu começar a apresentação, eu vou
se vocês puderem me escrever no chat, eu quero saber o que vocês fazem. Qual é a área de atuação de vocês? Quem aqui já trabalha com esporte, não trabalha? Eu acho legal para a gente ir contextualizando e eu entendendo um pouquinho de cada um de vocês. Ah, legal, ó. Leonel, advogado, organizador e coordenador de eventos esportivos. Eu vou pegar esse gancho no começo da palestra, viu? Bem legal, tem a ver com o histórico do meu avô, jornalismo esportivo. Legal, ótimo, vão mandando aí, supervisor de esportes, gestor de equipe, de esportes paralímpicos, que legal, coordenador de esporte escolar, treinador, advogado, treinador de surf, que legal, de vôlei, de base, coordenador esportivo, interessando agora no mundo esportivo. Nossa, ótimo, então aqui tem gente bastante variada, profissionais de várias áreas, a maioria ligada ao esporte, então é ótimo. Eu vou falar aqui de um tema específico do curso, né, que é a parte de gestão de carreira de atletas e intermediação. O André, operador de máquinas, é isso aí, André, apaixonado por futebol, o importante é estar aqui, é para todo mundo. E eu vou contar um pouco, antes de eu entrar na apresentação, quem eu sou, né? Todo mundo fala, é a neta do Juan, mas eu também tenho aí um históricozinho antes de ter começado com ele. Eu me formei em publicidade e propaganda, me achava comunicativa, e falei, eu vou fazer comunicação. E fui para essa área. Quando eu fui para o mercado de trabalho, eu não identifiquei, mas eu fui trabalhar em agência de marketing, e falei, olha, esse trato com o cliente é muito legal, eu gosto de trabalhar nessa área de vendas. E foi aí que, depois da minha experiência de 2 anos na área, eu resolvi entrar no futebol, seguindo o meu avô. Eu simplesmente colei na dele e fui. E isso me deu bastante experiência, né? Nada como a gente ter aí um mentor na nossa carreira. Então, foi assim que eu entrei no futebol. Então, eu vou dividir com vocês a apresentação, que aí ela vai sendo um guia para a gente nesse momento, tá? Todo mundo consegue ver? Ótimo. Então, vamos lá. Só estou ajustando a tela aqui, tá, gente? Bom, então vamos falar aqui do Grupo Figer, que é a minha empresa. Então, que nem eu comecei a falar para vocês, o Grupo Figer ele tem mais de 50 anos de história e experiência. A gente atua na área de intermediação e representação de atletas e treinadores e os próprios clubes de futebol. Então, nós temos aqui 3 clientes nossos, tá? Com o foco em negociar, renegociar os contratos de trabalho dos jogadores, de imagem, de patrocínio, enfim, de tudo que diz respeito à carreira de um atleta, de um treinador e ou as demandas que um clube, tanto nacional ou internacional, ele venha a ter. E pegando o gancho com uma das profissões que eu vi aqui, que é trabalhar como coordenador de eventos esportivos, o meu avô, ele começa no futebol nas categorias de base, trabalhando como diretor das categorias de base do Peñarol, que é o clube de coração dele, até porque quem não conhece, a minha família é uruguaia, então o meu avô, que está aqui no meio da foto, e do lado direito dele, de branco, é o meu pai, que também é uruguaio, é o Marcel, e do meu lado aqui esquerdo está o André, que é meu tio. Então, é uma empresa 100% familiar, foi fundada em 69 pelo meu avô. Eu falo que foi fundada porque foi aí que ele deixou de trabalhar com vendas, porque ele trabalhava com vendas, vendia tecido, vendia roupa, lá no Uruguai. Ele vem para o Brasil e ele decide trabalhar com a grande paixão dele. Quando ele trabalhava no Peñarol, que era o clube de coração dele, não era um trabalho exclusivo, ele não trabalhava só lá.
mas ele colaborava e foi uma época muito legal nesse início dele no futebol. Mas, de fato, ele assume isso como profissão em 69, que é quando ele começa a fazer jogos amistosos entre seleções, excursões, pré-temporadas. Então, o início do meu avô no futebol foi através da organização de jogos. Então, ele tem uma carteirinha lá da FIFA, toda especial, que ele é credenciado para organizar jogos. E o primeiro jogo que ele realiza é o jogo entre o Peñarol e o Flamengo, em 1970, no Maracanã. Ele organizou absolutamente tudo, comercializou, enfim, fez tudo o que compõe uma organização de um jogo, principalmente um jogo aí internacional, né, fora, trazendo o Peñarol, fora do Brasil, traz para cá e lota o Maracanã aí com quase 100 mil pessoas. Então, esse foi o grande start dele. E logo em seguida vieram as oportunidades das intermediações, onde ele começa a trazer os atletas do Uruguai para o Brasil. Então, o primeiro atleta que ele traz do Peñarol para o São Paulo Futebol Clube foi o Pablo Forlán. Então, foi aí a primeira negociação do meu avô, e logo em seguida vieram várias outras, com vários jogadores uruguaios. Então, Pedro Rocha, Héctor Silva, depois para o Palmeiras, enfim, ele traz diversos jogadores aqui para os clubes brasileiros. Por consequência disso, o que acontece? Ele passa a ter a confiança dos atletas, então ele realiza essas intermediações. Ele estava trabalhando com os clubes nesse momento, mas ele ganha a confiança dos atletas e surge, então, a demanda dos atletas de ter alguém cuidando da carreira deles, ou seja, buscando depois outras oportunidades, seja uma renovação de contrato, seja ida para outros clubes para dar sequência nessa carreira deles. E aí o meu avô ele passa a criar esse tipo de relacionamento com o atleta, que então a gente denominou de gestão de carreira, de representação de atleta no futebol, tá? Hoje, a minha equipe comercial, ela é focada na minha família. Então, meu pai, que cofundou a empresa com meu avô, ele foi trabalhar bem novinho com meu avô. Aí, depois de alguns anos, meu tio, ele também fez parte do Grupo Fischer, e há 10 anos eu estou com eles, passa assim, quando eu vi, 10 anos se foram, e eu já faço parte aí desse time comercial que ainda é muito liderado por nós três, ou seja, nós três que estamos à frente desse contato com os clubes, das negociações, de como elas são estabelecidas, aproveitando todo o network que meu avô fez ao longo do tempo. Na apresentação de hoje, eu vou explicar para vocês como que a gente está organizado, ou seja, ao longo desse tempo, a gente percebeu a necessidade de determinadas áreas, de determinados departamentos na nossa empresa, entendendo a evolução do futebol, dos atletas, dos clubes, e aí a gente foi se organizando para oferecer um serviço que fizesse sentido para todas essas demandas que eles têm, tá? Então, eu tenho no escritório hoje o meu departamento técnico, que ele é focado na parte de análise de desempenho coletiva e na análise de desempenho individual, tá? Mais para frente, na apresentação, eu falo um pouco mais disso. O departamento comercial, que aí é liderado pelo meu pai, meu tio e eu. O departamento administrativo financeiro, que é muito interno, eu dou orientações básicas para os atletas, e eu também vou falar disso mais para frente na apresentação, explicando e mostrando para vocês quem são os parceiros da nossa confiança e que fazem um trabalho específico hoje para esse tipo de nicho de atletas de futebol. Meu departamento jurídico, que também não é interno, é externo, e aí eu vou dividir com vocês os escritórios que hoje trabalham para mim, que eu levo casos para eles.
e o departamento de comunicação e marketing, que eu faço interno e externo, tá? Eu também entro um pouquinho mais para frente no decorrer da apresentação, explicando para vocês tudo isso, tá? Então, vamos lá. Nesse momento, eu vou focar no departamento técnico e no departamento comercial. Entendendo esse dia a dia dos jogadores e principalmente hoje um interlocutor muito importante entre o jogador e os intermediários são os pais dos atletas. E para eu conseguir hoje exemplificar de uma forma fácil, para que seja possível entender o que é gestão de carreira, eu desenvolvi o método Fischer de gestão de carreira, que ele é feito de um passo a passo, que eu vou mostrar aqui para vocês, e que ele não é exclusivamente meu, mas ele é, na verdade, um desenho de como que funciona a gestão de carreira, pensando que isso acontece desde o momento que a gente capta o atleta até o momento que, de fato, ele se aposenta, tá? Então, vamos lá. A primeira parte do método, eu divido ele em duas fases, tá? A primeira fase, ela está ligada à captação. É o momento que a gente vai avaliar os atletas, que a gente recebe tanto indicações de captadores, de observadores que fazem esse tipo de trabalho, ou até mesmo a captação que eu chamo de indireta, que são os atletas, as famílias, entrando em contato com a nossa empresa e mandando o material desses atletas, tá? Aí eu preciso ver se esses atletas se encaixam com um perfil que eu tracei, que faz sentido para eu trabalhar. E isso, gente, é muito particular. Cada empresa tem aí os seus critérios. Que tipo de atleta você quer trabalhar? E isso tem a ver com a tua entrada no mercado, com as perspectivas que você tem para trabalhar esse jogador, com os clubes que você trabalha aqui no exterior, quais são as condições desse atleta, tanto na parte que aí eu chamo dos 4 pilares, física, técnica, tática e mental. A gente avalia muito esses 4 pilares no momento da captação, tá? E entendendo que, principalmente, o pilar mental, ele também é muito avaliado na família, que aí a gente consegue entender alguns conceitos da família, como que é a estrutura dessa família, se é uma família muito presente na vida do jogador, não, se tem aí um impacto, uma influência muito grande, se na verdade não é pai e mãe que estão presentes, são os avós, enfim, a gente busca entender isso e ver como isso influencia o dia a dia do jogador. E, traçado isso, a gente vai fazer a análise de talentos desses atletas. Então, nesse momento, a gente vai analisar as habilidades motoras, técnicas, físicas, intelectuais, emocionais, acima da média de um determinado grupo, ou seja, quando eu estou captando um atleta, onde ele está nesse momento? Que competição ele está jogando? É uma peneira? Com que grupo ele está inserido? Para eu conseguir diagnosticar de fato o nível dele. Uma coisa ele está numa peneira com diversos atletas que estão nas mesmas condições que ele, e outra é eu levar um jogador hoje para uma avaliação dentro de um clube, numa categoria que já está funcionando. Aí eu vou ter um outro crivo de avaliação desse atleta. Então, isso é muito importante para a gente considerar e entender o nível do atleta. Se é um atleta que está parado, é um atleta que teve formação, não teve formação, enfim, a gente faz toda essa análise de talento, entendendo o momento que ele está e o contexto que ele está inserido. Aí, a gente passa para o estudo de potencial de mercado. Então, ele tem a ver com os critérios que eu tracei, que eu quero de jogador. Aí eu preciso aliar as qualidades técnicas, a noção tática desse jogador, se a gente acredita que ele vai evoluir, que ele tem potencial para isso, e qual é o momento dele. Ele ainda tem espaço para que isso aconteça, ou ele já é um jogador sub-20 que já está na transição e até agora não conseguiu ir para o profissional, porque ele tem algumas deficiências, algumas carências, e ele está com essa dificuldade de fazer a transição. Então, eu vou fazer todo esse estudo de potencial de mercado. E esse estudo, ele não é um estudo exclusivo meu, não tem uma técnica para isso.
Esse estudo ele é baseado na minha equipe e no mercado. O que significa isso? Eu entro em contato com os clubes. Aí é uma parte mais de referência. Então, assim, o jogador ele foi formado, por exemplo, nas categorias de base do Sub-15 do Corinthians, no 17 do Corinthians, e hoje ele está no Sub-20 e está sem clube. Eu vou buscar referência, como que foi a formação dele, por que ele foi dispensado. Eu preciso entender tudo isso para eu, de fato, apostar no jogador e enxergar o potencial de mercado dele, de recolocação, se é um atleta que acabou sendo dispensado por uma desorganização do clube. Enfim, eu faço toda uma análise para iniciar a representação do atleta. Passados esses 3 pontos, então, a captação, a análise de talento e o estudo de potencial de mercado, o que eu tenho do jogador? Antes disso, na verdade, só vou pular um slidezinho aqui. Eu tenho o raio-x do atleta, que é onde eu concluo a primeira fase, tá? Então, eu tenho todas as informações que eu preciso para saber quem é esse atleta. E esse raio-x, o que eu gosto de fazer? Eu jogo na matriz SWOT. Então, eu entendo aí os pontos fracos desse atleta, os pontos fortes desse atleta, as ameaças que ele tem e os potenciais que ele também vai ter, as oportunidades. E aí eu consigo, de fato, ter esse raio-x e falar, bom, beleza, é um atleta para a gente investir, para a gente começar a representar, e aí a gente passa para a segunda fase, ou, nesse momento, ele não faz sentido, não é o perfil de atleta que eu busco. Esté, isso significa que esse jogador ele é ruim? Não, não significa. Por quê? Porque tem a ver com os critérios que eu defini como empresa do atleta que eu quero representar, tá? Isso é importante a gente dizer. Por quê? Porque eu já acertei e já errei, né? Faz parte. Então, a gente está sempre aí revisando e ajustando esses critérios, porque o futebol, ao longo do tempo, ele evoluiu e a gente precisa estar com um método atualizado que faça sentido para esse mercado, tá? Gente, meu apelido é Esté, então, em alguns momentos, eu vou ficar falando assim, tá? Voltando um slide... Quais são os softwares que eu mais utilizo hoje no escritório para ter informações, principalmente de números dos atletas? Eu preciso ter estatística, essa é a palavra, tá? Então, eu uso, que eu aprendi com meu mestre, meu avô, Soccer Association, ele ama esse site, é um site que me entrega o currículo do jogador, eu aprendi a ler currículo nesse site, é um site que ele entrega pouco, se você não tem o cadastro e assina esse site, mas se você se torna assinante, gente, eu não sei quanto que tá a assinatura hoje, tá? Mas quando você se torna assinante, você consegue ter bastante informação dos jogadores. É um site que o maior número de informações que eu vou ter desse jogador é para jogador profissional, tá? Jogador das categorias de base, a gente pula para a última bolinha, Rede do Futebol. Melhor site, aplicativo que tem aqui no Brasil para a gente conseguir informações das categorias de base. Super completo, ele está vinculado ao BID da CBF, então eu consigo ter diversas informações de contrato do jogador. Quando eu digo contrato, gente, eu não consigo ter acesso às cláusulas do contrato, mas eu consigo saber se é um jogador amador, se é um jogador que já assinou o vínculo profissional, até quando vai o contrato dele, eu tenho acesso às datas. Essas informações o BID compartilha com a Rede do Futebol. E isso me ajuda nesse processo de captação, tá? Para quando eu faço essa análise do potencial de mercado, eu falo, o jogador tem 17 anos ou 18 anos e ainda não profissionalizou, já me levanta aqui uma atenção no meu radar. Por quê? Porque o contrato profissional você pode assinar a partir dos 16 anos. Nossa, Esté, isso é um problema? Não, mas isso é uma questão que eu levanto e a gente vai colocar em pauta no momento que a gente for finalizar o raio-x do jogador, tá? Então, a Rede do Futebol é o principal site aplicativo que eu recomendo para quem quer informações de atletas que jogam no Brasil e são das categorias de base dos clubes, tá? Isso, gente, de clubes que são federados mesmo, tá? Não clubes amadores. Então, os jogadores que passam a ter
os contratos, esse vínculo com a CBF. E a principal ferramenta que está aqui no meio, que é meu carro-chefe, é o Instat. O Instat, ele equivale ao iScout, tá? Por que eu uso o Instat? Porque eu prefiro. É muito similar à ferramenta. O Instat é uma ferramenta russa e ela, eu opto por usar ela por uma questão também comercial, ou seja, eu acho que eles têm uma melhor cobertura de campeonatos e, por consequência, eles conseguem me entregar mais material em vídeo, que é importante para quando eu analiso um jogador. Por quê? No momento de captação do atleta, vamos supor que eu não consiga ir ver um jogador em loco. Por quê? E eu gosto de falar isso. Jogador não é contratado nem por clube, nem por empresário, por vídeo de melhores momentos. Vídeo de melhores momentos é isca. O vídeo de melhores momentos, ele me dá vontade de ver mais ou ele já me tira toda a vontade de ver do jogador. Então, eu sempre falo para os familiares do atleta ou mesmo o atleta que é muito importante ter um bom vídeo de melhores momentos. Isso faz toda a diferença no momento que a gente vai divulgar esse vídeo e buscar oportunidades, porque o vídeo, de fato, ele é aí um elemento surpresa que me dá vontade de ver mais. Quando eu falo que me dá vontade de ver mais, o que eu preciso ver nesse momento? Materiais completos. Eu só vou conseguir analisar de fato e decidir se eu quero representar um jogador quando eu vejo um jogo completo dele. E quando eu vejo um jogo completo dele, normalmente, e se possível, eu busco ver em diferentes níveis e competições. Então, por exemplo, um jogo, um derby, um clássico, um jogo estadual, um jogo do Campeonato Brasileiro. Quanto mais dificuldade eu vejo, mais eu estou vendo como esse jogador se comporta nesses jogos, e a gente faz aí um comparativo, vê como ele atua. Então, o Instat hoje também, essas 3 ferramentas, tá, gente? Elas precisam de assinatura, tem um custo de mensalidade, mas eu acho que para um intermediário nos dias atuais e até mesmo um captador que já tem aí um certo nível de exigência e abastece empresários com boas demandas de atletas, ele precisa trabalhar, no mínimo, com o Instat e a rede do futebol, tá? Porque a gente tem acesso a materiais estatísticos de excelência e com qualidade em vídeo. Então, dentro do Instat, eu consigo ver melhores momentos, piores momentos, eu consigo ver absolutamente tudo que eu preciso do atleta, tá? E isso é muito bom para atletas que, às vezes, estão em competições que eu não consigo ter um acompanhamento presencial, ou que não é uma competição que tradicionalmente eu estou acompanhando, enfim. É fundamental hoje trabalhar com essas ferramentas, tá? Bom, e aí a gente tem, então, o raio-x do atleta, como eu expliquei. Acabei aqui a primeira fase do método Figer de gestão de carreira, tá? Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, não? Posso avançar? Então, beleza. Vamos lá. Oi, Stephanie, eu tenho uma dúvida, então, só para o pessoal ficar menos tímido. Oba, isso aí, professor Carlos, pode perguntar. É mais curiosidade mesmo. Nessa questão dos dados que vocês têm dos atletas, são só dados básicos ou você tem dados, por exemplo, de zagueiros, quantas faltas faz, quantas roubadas de bolas, passes Eu tenho certos e todos errados? esses detalhes. Tá. Essa ferramenta, o Instat, principalmente, ele me entrega absolutamente tudo. E eu consigo ter até essas informações em vídeo. Então, eu consigo dados ver de GPS e de fisiologia também tem, tipo tudo. recuperação, o Tudo, mapa de deslocamento. calor, como ele Tá. atuou, por exemplo, se é um atacante, para que lado ele mais chutou, para onde no gol ele chutou a bola, enfim, eu consigo ter dados bem relevantes e completos
desse atleta. Só que eu não vou ter a parte que é muito importante, que é a qualitativa. Então, eu falo, a parte estatística, ela é muito importante, mas ela é fria. E aí eu preciso ter essa outra parte que complementa, que é a qualitativa, que é a segunda fase do método, onde eu entro com o jogador. Então, na primeira fase, eu me decidi nessa parte mais técnica, tá? Então, tecnicamente, o jogador é muito bom, taticamente, ele tem aí uma excelente entrega, aí eu vejo a parte física do jogador, como que ele está fisicamente atuando, e aí eu entro na parte mental, que tem a ver agora com essa segunda fase, que diz respeito a plano de carreira, desejo, sonho, metas, objetivos, e aí eu vejo também se isso casa, se tem sinergia, e a gente vai falar a mesma língua para que eu atenda também o sonho dele, para que a gente consiga concretizar isso juntos. Tá. E só para que a gente siga aqui, ó, 2 perguntas rápidas do chat. O Leonel perguntou se vocês usam o banco de dados do Football Manager, e o Caleb se precisa ter credenciamento na CBF para agenciar carreiras ou iniciar um trabalho nessa área. Tá. O Football Manager eu acho muito legal. Eu acho super atual, eu vejo que tem muita gente que usa, né? É um jogo, mas que ele traz bastante informações para o mercado atual. Eu, particularmente, não sou adepta, não uso, mas eu vejo que muitas vezes eu converso com clubes que também acabam utilizando, mas eu acho que sempre isso migra depois para essa parte estatística de ferramentas que entregam também esses dados, e aí se faz aí uma união dessas 2 informações, tá? E hoje, para você atuar como um intermediário oficial pela CBF, você precisa sim ser cadastrado, tá? No final da apresentação eu entro um pouquinho nesse tema e eu passo mais informações para vocês. Tá? Vou seguir, então, aqui com a segunda fase do método. Vamos lá. Então, passamos aqui para a segunda fase do método Fischer de gestão de carreira. Nesse momento, eu sento com o jogador, com a família, e assim que eu tenho esse raio-x completo, eu vou alinhar os sonhos dele. Então, assim, e aí, cara, onde você quer jogar? Onde você se vê jogando? Hoje, daqui a 1 ano, 3 anos, 6 anos. Tudo vai depender do momento desse jogador hoje, né? Da idade dele nesse momento. E aí, eu faço alguns questionamentos para definir, para entender com ele por que ele sonha com isso. Muitas vezes eu vejo aí a projeção da família, aí eu vejo que, de fato, não é muito desejo dele. Eu acho que ele está mais para jogar no Manchester City do que no Barcelona. Enfim, eu gosto de entender como o atleta, o que ele projeta para ele, como que é essa escada do sonho, onde ele se vê jogando agora, onde ele se vê jogando no futuro, até para a gente entender qual é o nível de desafio que ele vai ter que se comprometer para atingir essas metas e objetivos, que aí tem a ver com o próximo slide, que eu vou começar a desenhar com ele o plano de carreira, que é o quê? Um guia para esse atleta. O plano de carreira, quando eu desenho com o atleta, ele tem 2 fases, 2 etapas, vamos assim dizer. A primeira etapa é a curto prazo, então entendendo onde ele está e onde ele quer chegar rápido e o que ele vai precisar fazer para isso. Então, por exemplo, no curto prazo, olha, eu vou precisar tirar o meu passaporte europeu, porque eu tenho condições para isso, pela minha família, meu histórico familiar, porque o meu sonho a longo prazo é jogar no mercado europeu. E a partir do momento que você tem a possibilidade do passaporte europeu, você não ocupa a vaga de comunitário. Então, a gente traça aí a meta de curta duração, de curto prazo, e o plano de ação para isso. Bom, então você vai ter que falar com uma empresa que faz esse trabalho, levantar todos os documentos, e aí a gente define prazo, para que em 3 meses
você já tem aí a triagem dos documentos necessários e vindo aí um clube para você jogar no exterior, eles finalizem esse processo. E entendendo no longo prazo, ou seja, eu vou ter condições disso, pela idade que eu tenho hoje, de jogar no exterior daqui a 3 anos. Então, a gente se prepara para esse momento. Aonde no exterior você acha que você tem condições de jogar? Eu sempre levo essa pergunta para o jogador, porque o plano de carreira é dele. Eu ajudo a construir o plano de carreira, mas eu dependo da vontade dele, do sonho dele, do quanto ele vai se desafiar, do quanto ele vai se dedicar para ele atingir aquele objetivo. Por quê? Porque eu não trabalho, eu falo para todos eles, com terceirização de culpa. Não adianta pôr aqui a culpa no treinador, no clube, no empresário. A gente vai traçar um plano. Então, eu falo assim, é tipo Waze. Hoje você está nesse endereço, você quer chegar lá. Para você chegar lá, você precisa de um veículo. Esse veículo, ele precisa estar com todas as condições para fazer essa viagem. Qual é o combustível que você vai usar para isso? Então, a gente juntos vai clareando e montando esse plano de carreira, que eu sempre falo, precisa ser extremamente flexível. Por quê? Porque a vida do jogador de futebol, ela depende de algumas variáveis que estão fora do controle dele. O que está no controle dele, beleza, é responsabilidade dele, no que a gente pode ajudar, a gente vai fazer isso, mas muito depende da entrega dele, da dedicação dele, do quanto ele não vai se auto-sabotar para que isso aconteça. As variáveis externas que não estão no controle dele, a gente acaba precisando dessa flexibilidade para qualquer coisa, recalcular a rota e fazer os ajustes necessários. Então, por exemplo, uma lesão. Uma lesão não estava nos planos, uma lesão de ligamento cruzado, tira o jogador quase que uma temporada inteira, até ele retornar, às vezes no meio de um campeonato, ganhar posição de novo. Isso tudo acaba impactando num plano de carreira que a gente desenhou, que naquele ano, por exemplo, ele ia sair do clube e buscar uma nova oportunidade, ou é o primeiro ano dele no clube, enfim, qualquer que seja o momento do jogador. Então, é muito importante que esse plano de carreira, ele seja um guia, o destino é aquele, mas existem rotas diferentes e que às vezes vão ser necessárias que a gente faça um percurso diferente para alcançar aquele objetivo. Então, o objetivo não muda, mas algumas vezes as rotas vão precisar de determinados ajustes com imprevistos que não estão no nosso controle e que são necessários da gente ter essa flexibilidade para dar andamento, tá? Aí a gente passa para a parte de metas e objetivos. Então, nesse momento que ele faz parte do plano de carreira, eu trabalho isso junto, a gente vai definir as metas e objetivos do jogador. Então, por exemplo, hoje você está com que idade? Quanto você ganha? Quanto você quer ganhar no ano que vem? Como que é a tua família? Você já é casado? Você já sustenta a sua família? Olha, Esté, se eu não ganhar isso, eu não tenho como sobreviver. Quando que você vai querer patrocínio? O que você vai fazer para conseguir ser um atleta que interesse marcas de material esportivo para ser patrocinado? Hoje você está nessa condição, nesse nível de clube. O que você precisa fazer para atingir o teu objetivo, que é jogar num grande clube do futebol brasileiro? E você está num clube inferior a isso. E muitas vezes eu volto aqui nos 4 pilares: físico, técnico, tático e emocional. Através disso, o que eu faço? Um comparativo, não comparando ele com outros atletas, mas entendendo o que o titular daquele clube onde ele quer estar entrega, que ele não entrega hoje e precisa melhorar. Porque para você conseguir a posição de titular de um jogador, você precisa ser igual ou melhor do que ele. Então, é isso que eu explico para eles e busco que eles tenham esse reconhecimento, eles consigam perceber isso, e aí a gente faz os ajustes necessários no plano de carreira dele e busca auxílio de profissionais que têm essas especialidades, ou seja, um preparador físico, um trabalho de fundamentos,
um trabalho de análise de desempenho individual, onde eu vou conseguir melhorar um pouco esse jogador para que ele seja competitivo e consiga alcançar a meta e o objetivo dele. E o aspecto mental, que eu acho que hoje está tendo aí bastante impacto nos atletas de todas as modalidades. Antes da gente começar a palestra, eu estava vendo que o Medina decidiu dar uma pausa aí na carreira dele por aspectos psicológicos. Então, assim, ele que passou por diversas conquistas, mas também por desafios com a própria família dele, enfim, ele está com uma lesão no quadril, e isso faz ele ter ele é obrigado a quê? A recalcular a rota. Por isso que eu falo que o plano de carreira ele precisa dessa flexibilidade, porque eu aposto para você que no momento que o Medina ele traçou o plano de carreira dele, ele não imaginaria que encontraria esses desafios. E aí ele precisa dessa flexibilidade para ele fazer os ajustes necessários, até para ele ter alegria, satisfação de estar atuando e sendo aí um atleta no nível dele, tá? Aí a gente passa para a quarta parte dessa segunda fase. Então, nesse momento, eu trabalho muito a parte da imagem do jogador. Como que eu trabalho nisso? Eu vou entender o perfil desse jogador, que aí tem um pouco a ver com a parte mental dos 4 pilares. Então, eu vou entender a personalidade desse jogador, como que ele se posiciona, como ele já trabalha a imagem dele, o que a gente pode fazer para potencializar ou ajustar na imagem dele. Tem a ver com a parte de patrocínios, tem a parte das redes sociais. Eu incluo nesse momento a nossa assessoria de imprensa, que vai trabalhar todos esses aspectos para que a imagem do atleta ela seja um aliado dele e não algo que esteja totalmente fora de contexto, pouco explorado e que venha a muitas vezes atrapalhar ele por atitudes muito emotivas que muitas vezes o atleta tem dificuldade de ajustar, entender, calor de emoção, ou se preparar para uma coletiva de imprensa, enfim, diversos desafios que o atleta vai tendo aí ao longo da carreira dele. Então, a gente trabalha toda essa parte de imagem dele também. E aí, a gente passa para o último, a última etapa dessa segunda fase, que são as conquistas e próximos capítulos. Então, nesse momento, a gente vai avaliar se, de fato, esse atleta ele conseguiu conquistar os objetivos e as metas que a gente colocou, que ele traçou. E importante lembrar que esse método, a gente, todo ano, faz aí os ajustes necessários, rever ele e ver se está tudo ainda encaixado dentro do que a gente desenhou. Se ele não conquistou, por que ele não conquistou, quais foram os principais desafios para a gente fazer esses ajustes, e se ele conquistou, a gente volta para a quarta etapa, que é o alinhamento do sonho, e fala, bom, e aí, qual é o próximo sonho? Agora você quer ir para onde? Agora, quais são os desafios? Quais são os novos objetivos? Quais são as novas metas? Então, esse foi o método Fischer de gestão de carreira que a gente criou para apresentar para os pais e para os atletas, e assim a gente conseguir ter um desenho mais claro, porque muitos deles me perguntam, Esté, o que é plano de carreira? Como você vê o plano de carreira do meu filho? E eu sim faço isso a 4 mãos, a gente constrói isso junto, não é uma coisa que eu já tenho pronta. O método ele é meu guia, mas eu sempre preciso contextualizar esse método perante o jogador que eu estou trabalhando e representando, tá? Tirando essa primeira parte, que aí ela tem mais a ver com a forma que eu capto atletas, né? Então, ela tem a ver um pouco mais com a minha empresa, com a minha filosofia. Mas essa segunda fase, aí ela tem tudo a ver com a família, com o atleta e como a gente vai construir essa jornada de gestão de carreira juntos, tá? Beleza. Aí, a gente vai passar para os outros 3 pilares da minha empresa, os outros 3 departamentos, que é uma rede de parceiros de confiança, ou seja, eles não estão dentro do meu escritório, tá?
Por que, Té, eles não estão dentro do seu escritório? Gente, porque não dá para a gente abraçar tudo, não. Fica muito difícil. Então, você precisa ter empresas especialistas naquele nicho, naquele determinado assunto, que vai oferecer um serviço extremamente qualificado para o jogador. E eu entendi que não valia a pena para minha empresa internalizar esses departamentos. Até por uma característica minha, eu gosto de variar. Tem coisas que eu gosto de, por exemplo, o departamento jurídico, eu gosto de ter alguns advogados. Eu acho que cada um tem aí uma visão, eu acho que às vezes tem um escritório que é muito bom na CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF, eu acho que tem advogado que é melhor como trabalhista, eu acho que tem advogado que é melhor para um processo no CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Então, eu também tenho a minha sensação de cada um deles e eu busco essa variedade, porque eu acho importante a gente também trabalhar com visões diferentes. Então, eu também acabo não internalizando por isso. O departamento administrativo e financeiro eu não tenho interno, eu tenho interno para demandas pequenas e da minha empresa, mas quando a gente trabalha a parte de investimento do jogador, educação financeira, toda a parte de contabilidade, declaração de imposto de renda, enfim, aí eu trabalho com parceiros terceiros que são especialistas nisso e também vão conseguir ajudar o atleta de uma forma com mais qualidade. E o departamento de comunicação e marketing, que aí é mesclado, né? Depende um pouco de mim e das empresas que trabalham para mim e me fornecem todos os materiais, por exemplo, como essa apresentação, para eu trabalhar e divulgar, tá? Então, quais são os meus parceiros de confiança? Vou dividir aqui com vocês. Então, a empresa que eu mais gosto hoje e que faz um trabalho muito legal na parte financeira é a Redoma Capital. Eles são especialistas nessa parte financeira do atleta, eles trabalham com planos diferentes, entendendo cada momento do atleta, então o atleta da base, o atleta profissional e o atleta que eles chamam seleção. E para cada um desses níveis de atleta, ou seja, o momento que cada um deles está vivenciando, eles têm um pacote de serviços diferente. Então, por exemplo, quando a gente pega um jogador das categorias de base, ele está iniciando a parte financeira dele. E muitas vezes, nesse momento, o que ele precisa? De orientação, saber como ele vai usar esse dinheiro, onde ele vai ajudar em casa, onde que ele vai gastar esse dinheiro para as coisas pessoais dele. Então, a gente trabalha muito a parte de educação financeira. O jogador que a gente chama profissional já é aquele jogador que tem um contrato profissional e ele já acaba tendo vínculo CLT, contrato de imagem, ele tem algumas, já passa para um nível de complexidade maior, ele precisa declarar imposto de renda, enfim, tudo que diz respeito a isso. E muitas vezes é um jogador que já tem aí uma grana e quer começar a fazer alguns investimentos. Então, ele quer comprar a casa própria, ele precisa muitas vezes alugar um imóvel, dependendo de onde ele está jogando, ele vai querer comprar um carro. Então, o que a gente faz nesse sentido? O que a Redoma propõe? Como eles não são um banco, eles vão ter taxas diferenciadas de mercado, que eu explico isso para o jogador. Eu falo, você não pode cair no papo do gerente da tua conta, porque ele precisa bater meta. Não estou falando que talvez isso não seja a melhor das opções que tenha, mas você precisa escutar outras para você optar pela melhor condição para os investimentos que você quiser vir a fazer. E também toda a parte de investimentos que ele queira fazer já nesse momento que está bastante aí na moda agora aqui no Brasil, abrir uma conta e passar a investir em ações, enfim, ele conseguir trabalhar aí uma carteira de investimentos diferenciada também, tá? E o atleta que a gente chama seleção, aí já é um atleta que ele tem muitas demandas e ele acaba
consumindo da Redoma o concierge, que eles chamam, e que eu não tenho estrutura para oferecer isso. Eu não tenho estrutura porque eu também não quero, não é a minha expertise. E o que significa isso? Esté, mudei de clube, preciso de apartamento, meus filhos vão precisar ir para outra escola, a minha esposa quer fazer o aniversário do meu filho, eu preciso contratar uma funcionária para minha casa, eu preciso, enfim, todas as demandas que um atleta tem dentro da família dele, e por ele ter uma rotina muito regrada dentro do clube, muitas vezes viajando, acompanhando os campeonatos, ele não consegue resolver essa parte operacional e burocrática. Então, a Redoma também faz esse tipo de serviço. Gente, até cachorro eles ajudam, porque tem uma hora que o jogador ele fala, não, mas eu quero 2 cachorros, agora o cachorro precisa entrar no avião, ele tem que acompanhar a família, isso, aquilo. Então, assim, a gente acaba tendo que ajudar os atletas e famílias em tudo. Então, para isso que eu preciso dessa rede de parceiros que me ajuda e dá toda a confiança necessária para os atletas ficarem tranquilos e as coisas andarem da melhor forma possível, tá? Na parte jurídica, esses são os advogados que eu costumo trabalhar, que já conduziram vários processos para mim, já trabalharam comigo em parte consultiva, que já fizeram contratos, que analisam contratos dos meus atletas, enfim, são escritórios de ponta e que realmente tem especialidade no desportivo, eles são muito atualizados e me ajudam bastante, e são os escritórios que eu recomendo para os atletas ou clubes que me pedem indicação. E a parte de comunicação, que eu trabalho hoje com essa assessoria de imprensa, que a Ludus Comunica, e eles fazem toda a parte de assessoria de imprensa da minha empresa e dos atletas que eu represento. Então, por exemplo, agora que foi Copinha, quais são os atletas que estão tendo destaque? Eles conversam com os principais veículos de comunicação, conseguem encaixar matérias que são pertinentes. Tem aí uma emissora, um canal que quer fazer uma entrevista com o atleta, com o treinador, enfim, conta verificada no Instagram, tudo que diz respeito a essa parte de assessoria de imprensa, redes sociais, eles que fazem para mim. E a Vesta, Solução em Gestão Esportiva, eles já fazem uma parte de imagem muito mais conceitual, não só essa imagem que os meninos expõem, mas a imagem que eles querem transmitir, que tem a ver de dentro para fora. Então, qual é o seu estilo, qual é o seu posicionamento, o que você está transmitindo aqui. Enfim, eles trabalham uma parte um pouco mais diferenciada do que a assessoria de imprensa convencional, por isso que eu trabalho com os dois, tá? Bom, e para a gente já encaminhar para o fim da apresentação, porque eu não paro de falar e já está dando quase 1 hora de falação aqui, minha gente. O que a gente faz, então, no Grupo Figer, depois de eu explicar aí todo o nosso método e como está estruturado o nosso escritório? Nós fazemos 2 coisas, que é o nosso carro-chefe, gestão de carreira e intermediação de atleta. Então, gestão de carreira, o que é a gestão de carreira? É um plano personalizado, a gente desenvolve a carreira do jogador. Ele é um trabalho totalmente individual, eu tenho que personalizar, entender cada atleta, desenhar um método com cada um deles, e aí eu vou buscar as melhores oportunidades para esse atleta, eu vou acompanhar a carreira dele, desde as categorias de base até o momento profissional dele, e quando ele, inclusive, sai dos gramados e busca um novo momento na carreira dele. Então, por exemplo, um atleta que a gente começou desde muito novinho, o Diego Lugano, ele já não estava nas categorias de base, mas a gente fez toda a carreira dele, desde quando ele sai do Uruguai, passa por todos os clubes, São Paulo, Fenerbahçe, enfim, todos os clubes, PSG e por aí vai, até o momento que ele, de fato, encerra a carreira dele como jogador. Hoje ele é sócio da gente em 2 empresas, que são ligadas à parte esportiva, uma da área médica, que a gente trabalha
toda a parte de recuperação de lesões, e uma de criptomoeda. Então, até esse momento que ele sai e começa a trabalhar em outros negócios e também hoje como comentarista, né? E a parte de intermediação. A intermediação, ela já é mais pontual, então eu não entro nessa parte de gestão de carreira, eu muitas vezes vou representar ou o clube vendedor ou o clube comprador, me conecto com o intermediário daquele atleta, quem é o gestor de carreira daquele jogador, e faço essa intermediação. A intermediação ela está mais ligada, obviamente, à transferência do atleta, mas muitas vezes a gente acaba também entrando na parte do contrato do jogador, ou seja, por a gente já estar intermediando e representando um clube, a gente acaba entendendo aí o que eles podem pagar, enfim, e elabora todo esse contrato em parceria com o representante desse jogador. Isso não significa que eu passo a representar o jogador conjuntamente com ele. Isso pode ser algo somente pontual para aquela negociação, ou a gente pode criar aí uma relação e isso acaba fazendo sentido e a gente passa a representar também o jogador. Muitas vezes, se ele está vindo do exterior, muitos jogadores a gente acaba trazendo para cá do mercado sul-americano e aí eles ficam um pouco desamparados, então a gente também acaba muitas vezes fazendo uma parceria com eles para dar todo o suporte e dar continuidade à carreira dele com o parceiro, tá? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido aí um pouquinho sobre a nossa empresa. E eu fico super à disposição para esclarecer dúvidas para vocês e gostaria de reforçar também que no curso de MBA de Gestão do Esporte, o professor Carlos ele compartilhou comigo toda a grade horária. Eu vou estar no módulo 4, que é falando sobre gestão de carreira, e aí eu vou trazer informações um pouco mais profundas do mercado, casos reais de jogadores, Obrigado, Steph. Dúvidas? Dúvidas, estou começando a ver aqui do lado, gente, porque eu estava com a apresentação, eu não conseguia ver. Posso ir respondendo? Pode. Tá, então vamos lá. O Leonel escreveu aqui. Boa noite, Stephanie. Estou iniciando a minha empresa no agenciamento e tenho algumas dúvidas. Qual a melhor forma de ter networking com os clubes, sendo que um iniciante não tem uma porta aberta nesse meio, tá? Eu dou 2 sugestões, tá? A primeira, ter bons jogadores. Se você tem um jogador interessante nas categorias de base, principalmente, que é mais fácil de você iniciar, você passa a ter entrada no clube, porque o próprio jogador vai orientar que que o clube entre em contato com você para qualquer tipo de negociação que seja necessária. Então, isso é uma forma de você conseguir entrar nos clubes. E a outra é os cursos que vocês estão fazendo, como, por exemplo, aqui. Eu já contratei gente de curso. Eu abri estágio, eu fiz uma parceria com a empresa, com a instituição, era um curso específico sobre análise de desempenho, e eu tenho uma forma de ser que eu gosto de dar oportunidade para as pessoas, e nesse curso as pessoas tiveram a oportunidade de fazer um estágio comigo, fizeram, eu gostei e efetivei. Então, eu acho que os cursos, eles também são aí um canal de networking muito legal. Eu fiz outros cursos ao longo aí da minha vida e, por exemplo, eu estou vendo aqui que o André está participando. O André fez o curso de formação comigo na CBF. E por aí vai, gente. Eu acho que o networking, ele também funciona assim. Tá participando, presente, tem que ter cara de pau, falo isso daí, eu vejo que tem bastante gente que
acaba me mandando material, mas eu acho que precisa ser qualificado, né? Precisa ser um material interessante, uma abordagem legal, mas eu recebo muitos e já peguei jogador que veio através de indicação do WhatsApp e do Instagram. Veio, chegou para mim, eu vou olhar. Eu olho todos, a minha equipe olha todos, falou, esse daqui é interessante, vamos atrás. Então, eu não tenho, assim, distinção nesse sentido. A gente recebe muitas mensagens e é óbvio, a gente acaba tendo mais facilidade quando o material é completo. Então, a gente busca ter sempre todas as informações, ter o vídeo de melhores momentos, e aí eu acho que dessa forma, vocês entrando em contato com empresas como o Grupo Fischer, muitas vezes é uma forma de já começar uma parceria, e isso já aconteceu com a gente, tá? Vou para a segunda pergunta. No caso de pequenas empresas de agenciamento, que vão observar atletas de várzea ou jovens que estão em clubes amadores e afins, qual é a melhor forma de trabalhar e oferecer esses atletas para os clubes? Aí eu acho que você precisa entender para quem você vai oferecer. Qual é o perfil e o DNA daquele clube, né? Eu acho que você precisa ser muito assertivo nisso. Então, o legal é começar a acompanhar os campeonatos que aquele clube participa, principalmente nas categorias inferiores, se faz sentido um jogador que você achou na várzea que tem DNA para isso. Por exemplo, o Palmeiras contratou o Patrick de Paula, assim. Então, é um clube que tem um olhar assim. Mas você precisa entender se esse jogador faz sentido que seja oferecido ali. Então, eu acho que é muito um estudo que você vai fazer para que isso seja oferecido. Tem que, gente, buscar fazer contato. Então, assim, quem é o captador do Palmeiras? Vai atrás, vai em jogo. Para quem está começando, eu falo, vai em jogo e aborda. Você é o captador do Palmeiras, tal. Todo mundo se fala no jogo. Isso daí é fácil de você reconhecer. Senta do lado da família, a família já fala, não, é o fulano, tá com boné, vai lá, e vai. É bem natural, ainda é muito raiz essa parte do futebol nesse início, tá? Vamos para a próxima pergunta. Quanto a patrocínio para atletas, qual a melhor forma de networking com essas empresas? Eles buscam os intermediários ou o intermediário precisa ir atrás? Excelente pergunta. Eu criei a minha assinatura digital, que é o Descomplicando a Sua Carreira, ou seja, eu recebia milhares de perguntas e eu falava, gente, eu não consigo dar todas essas respostas individualizadas. Então, eu falei, vou orientar os pais que estão iniciando essa gestão de carreira dos filhos, porque antes dos 16 anos a gente não pode representar o jogador, e sim assessorar as famílias, e aí eu criei o Descomplicando a Sua Carreira. No Descomplicando a Sua Carreira, eu recebi muitas perguntas dessa falando de patrocínios. E é uma mística que jogador precisa ter empresário para conseguir patrocínio. E eu consegui provar no Descomplicando a Sua Carreira que um atleta do Fluminense, salvo engano, do Sub-11, a mãe dele me falava, Esté, todos os jogadores têm, menos o meu filho e tal. Eu falei, fica tranquila, deixa as redes sociais dele bem trabalhadas, com o teu Instagram marcado, como pode fazer contato, divulga os vídeos dele, que tem representante dessas marcas vendo todos os jogadores dos clubes, principalmente dos grandes clubes, mas tem assim, por exemplo, a Adidas, a Puma e a Nike, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente em São Paulo, tem gente em Minas, eles estão espalhados por aí. E dito e feito, a Nike entrou em contato com ela, sem eu fazer uma vírgula de trabalho. E ele hoje é um atleta patrocinado pela Nike. É um contrato simples nesse início de carreira, muito mais, não tem nenhum valor envolvido, e sim o envio de material, para ir vendo como que ele se desenvolve no clube. Mas as marcas, elas mesmas abordam os atletas e as famílias nas competições, tá? Lógico, facilitar, eu tenho contato hoje na Nike, na Puma, na Adidas, eu posso recomendar um jogador, mas também vejo que eles estão com critérios bastante exigentes para patrocinar atletas. Hoje, os mais novos acabam sendo mais jogadores de mais potencial para eles, para a gente ver como que eles vão se desenvolver, e os atletas que já passam a estar em sub-15, 17, 20, eu percebo que eles estão focados
em grandes clubes, do meio do campo para frente, principalmente os atacantes. Por quê? Porque é o que eu sempre explico. A marca vai investir em um jogador que traga resultado para ela. O que é trazer resultado? Vender uma chuteira, né? Então, não é só o apoio. Eu preciso do apoio, eu preciso de chuteira. Mas a Nike quer associar a imagem dela com você, porque você é um potencial vendedor de chuteira para ela. Então, quantas crianças vão na loja da Nike e se joga lá no chão, pai, por favor, eu preciso da chuteira do Messi. E você tem que comprar a chuteira do Messi e o Messi vende. Então, as marcas, elas querem estar associadas a essas grandes figuras. E jogadores também, não é garantia, né? Mas, assim, jogadores que estão nos grandes clubes, seleção com regularidade e não uma convocação para treino, que tem tido frequência, também são atletas no radar dessas marcas. E hoje tem uma lista, cada uma dessas marcas, mas elas são muito similares. Essa lista são dos clubes que eles querem que eles buscam atletas. Então, assim, não adianta o atleta ser muito bom, mas ele joga num clube mais ou menos, eles vão esperar. Eles vão esperar esse atleta estar associado a esse clube, porque quando ele for para o grande clube, ele vai estar em competições importantes e vai ter mais visibilidade. Isso tudo por quê? Porque essas 3 marcas, elas precisam se reportar à matriz que fica no exterior. Como que é esse reporte para o exterior? Eles precisam dar todas as justificativas que valem o investimento anual de tanto em material esportivo, que eles podem vir a ter o retorno na curva aí de evolução do jogador, até o momento que ele atingir tal e tal meta e objetivo de acordo com a carreira dele. Então, assim, normalmente são jogadores que já fazem contrato de formação com 14 anos, que assinam contrato profissional de 5 anos com o clube, ou seja, isso tudo são as justificativas que vão sendo dadas e que a gente vai conseguindo perceber a construção que o clube está fazendo. Então, assim, o clube está apostando, ele está num clube importante, então aí a marca vai sentindo a segurança que ela precisa para também apostar no jogador, tá? Vamos para a 4ª pergunta. Para quem está iniciando hoje, qual a sua dica? O que você indica de material de leitura, curso, etc? Isso eu vou falar na minha aula, né, o professor Carlos? Não posso já revelar tudo aqui nessa palestra, gente. O professor Carlos não deixa. Vai me mutar aqui. Eu acho que vocês já estão no caminho certo de estar aqui. Isso daqui já faz uma grande diferença. E eu acho que eu compartilhei com vocês alguns softwares, plataformas que eu acho que já podem ajudar e muito vocês nesse início. Material de leitura, eu também divulgo algumas coisas no meu Instagram, eu acho que é estar atento aí à CBF, eles estão sempre com materiais atualizados, o novo regulamento que saiu ainda esse mês, eu acho importante vocês lerem, tanto o de intermediários, como o de registro de transferência. A FIFA também, semana passada, divulgou uma mudança nas regras agora, falando de empréstimo de jogador, vai estar limitado, então eu acho que assim, ler conteúdos oficiais e de mercado também ajudam bastante, tá? Mas assim, parte mais profunda, o professor Carlos, ele pediu para mim toda uma bibliografia e eu vou dividir com vocês no curso, tá? Vamos lá, Stephanie, qual percentual de sucesso de atletas que chegam ao profissional com bons resultados da FIGER, considerando aqueles jovens identificados como potencial no início do plano FIGER de carreira, ou seja, daqueles que vocês topam trabalhar? Olha, a gente tem investido bastante nas categorias de base, captado bastante atletas, e é um funil, né, gente? Começa aqui no sub-15, mais ou menos, uma quantidade maior e vai afunilando, vai estreitando, e a gente vai vendo como esses jogadores, de fato, vão desempenhando, principalmente em alto nível, ou seja, em clubes mais competitivos. Eu acho que, assim, de 10% a 20%, mais do que isso, nem tanto, porque aí são as variáveis que não estão no nosso controle, né? Então, eu já iniciei trabalhos com jogadores que, assim, brilhantes no sub-15, sub-13, e aí ele maturou, o corpo dele mudou,
a mentalidade dele também, ele colocou em risco a carreira dele, foi pego em doping, então são variáveis que aí a gente não consegue controlar e que impacta 100% a carreira dele, por consequência minha. Qual é a sorte que o empresário tem? Que a gente não depende de uma carreira, né? A gente tem safra todos os anos, mas é o que eu falo para os jogadores, a tua carreira é única, então se você não souber gerir e administrar ela, aí realmente você não vai ter possivelmente outra chance. Mas eu acho que esse percentual ele vai afunilando, não tem como. Trabalhar com base é isso. Quantos atletas de base sobem para o profissional? 3, 4, depende do clube. O Santos usa mais, o Palmeiras ultimamente está com uma filosofia de usar mais, o São Paulo, o Atlético Mineiro, quanto subiu? Então, tudo depende, né? Então, é importante a gente ter esse entendimento. Vale apostar na base? Vale. É aí que está o futuro. Mas eu acho que, assim, tá acompanhando e se atualizando no mercado para ir entendendo como esses jogadores também vão evoluindo, como o mercado vai evoluindo, como está o exterior. Eu acho que a nossa maior competição hoje é com o futebol europeu e ele também está muito bom, está muito bem abastecido. E aí eu acho que os jogadores que se apoiam em talento, eles ficam defasados, por isso que eu bato muito nos 4 pilares. Então, eu já tive devolutivas de clubes que falam que buscam, que hoje optam por contratar, por exemplo, jogadores argentinos que têm uma disciplina tática muito melhor do que a do brasileiro. Mas não tem o talento do brasileiro. Mas a gente precisa muito do entendimento tático, porque ele chega aqui, o brasileiro, ele sai correndo para todos os lados. Então, é a parte do estudo que eu falo que o brasileiro ele não gosta muito e está sendo obrigado hoje a evoluir. Senão, você vai ter dificuldade de se adaptar no mercado europeu. Como que fica a gestão de atleta no exterior? Eu dou o apoio para os atletas no exterior. Eu acho que a gente usa muito da tecnologia de estar próximo, de viajar, de fazer parte. A gente também depende muito do diálogo do atleta com a gente, das demandas. Normal, eu assim convivo com eles, tanto a nível digital, quanto a idas e visitas, férias que eles vêm. Eu acho que vai muito da tua proximidade de dia a dia com ele, tá? Tem no material do atleta, como eu posso enviar para vocês analisarem? É só mandar no WhatsApp do Grupo Fischer. Durante a apresentação, depois eu posso compartilhar ela com o professor Carlos, tem o WhatsApp da nossa empresa. Aí, assim que você envia, você recebe um formulário, preenche, e aí entra numa filinha e a gente dá uma devolutiva, tá? Tem um atleta que estava em um clube de São Paulo, sub-20, e fui praticamente precisando para assinar com empresários deles. Não entendi. Essa também não entendi. Se o Marco puder explicar melhor aí, digitar. Vou para outra, enquanto o Marco se pronuncia. Sua empresa trabalha exclusivamente com atletas de futebol? Sim, gente. Masculino e feminino, mas só futebol, porque, assim, muda totalmente o regulamento, tudo, né? É outro esporte, eu preciso de experiência naquele esporte para conseguir gerir carreira. Mas o meu foco é totalmente no futebol. No que diz respeito ao gênero feminino e masculino, aí não muda tanto, porque as regras são as mesmas para os dois. Mas só futebol. Stephanie, boa noite. Meu nome é Edson Luciano, eu trabalho com atletismo. A minha pergunta é: o método Fischer, esse modelo serve só para o futebol ou também para outras modalidades, como atletismo, vôlei, basquete e outras? Olha, Edson Luciano, aí eu acho que é uma questão de aplicação. Eu nunca tive a oportunidade de aplicar em outras modalidades, eu desenvolvi ele muito pela minha demanda, eu fui, assim, foi totalmente por dia a dia. Eu falava, não, eles estão perguntando isso, não, vamos falar aquilo, não, aqui é isso. Então, eu fui ajustando para a minha realidade, para o meu dia a dia e para as demandas que eu tinha. Mas eu acho que sim, eu acho que é aplicado a outras modalidades, mas pode precisar de algum ajuste ou outro,
Mas eu acho que dá para aplicar sim. Tomara, né? Vou ficar feliz. Aí vocês me contam se deu certo. Quero te parabenizar pela palestra. Eu sou a Kelly, trabalhei com empresas esportivas, fazendo contratos e projetos, sou jornalista e advogada. Ai, Kelly, valeu, obrigada. O futebol movimenta muito dinheiro, marketing, etc. no Brasil. Como você considera o mercado de gerenciamento de atleta em outros esportes? Ai, gente, então, eu não tenho essa experiência. Eu realmente sou focada no futebol. É o esporte que meu avô sempre trabalhou, a gente nunca mudou para outros esportes, então eu não tenho experiência para falar de outros esportes. Sté, você tem algum curso individualizado ou indica algum para quem quer atuar nessa área? Olha, o curso de MBA aqui eu acho que vai ajudar muito, até pelos professores que vão dar aula, são professores do mercado, e vão ajudar bastante. Eu tenho certeza que vai ser excelente para vocês. Para os pais, assim, que buscam informações um pouco mais... não tão um título de MBA, a assinatura do Descomplicando ela ajuda, tá? Eu trago bastante dúvidas do dia a dia e eu acho que tem funcionado bastante. Meu Instagram é Stephanie Fischer, @Stephanie Fischer, do Grupo Fischer, @Grupo Fischer. Gerenciamento, gostaria também de saber sobre gerenciamento de atletas e outros esportes. Você vê muito sobre o futebol, mas não sobre outras modalidades. E se isso vai falar no curso de MBA. Vai, professor, vai trazer todas as modalidades? A gestão do esporte, eu acredito que sim, né? Não é só futebol. A gente vai ter aulas com experiências e conhecimentos também de outras modalidades, né? Lógico que, por exemplo, o gerenciamento de carreira, como é a professora Stephanie, como ela está dizendo, como ela trabalha com futebol, mas como ela respondeu para o Edson Luciano também, vários dos conhecimentos podem ser adaptados e conversar com especialistas dessas áreas para juntar, integrar essas informações. Eu acho que é bem isso. Provavelmente cada professor tem a sua experiência em, às vezes, alguma modalidade de forma mais profunda, mas eu acho que tudo é ajustado e dá para adaptar. Eu acredito no método que a gente desenvolveu super. Que mais aqui? Bom, para finalizar. Com tudo que eu ouvi aqui hoje, só não é atleta quem não quer. Tem tudo, Steph, fora da gestão de carreira, do qual você já deu palestra, tem os melhores materiais esportivos. Eu também acho, gente, precisa aí de muita dedicação. A parte deles eu falo, é com você, eu não entro em campo e não consigo fazer a tua parte. Mas tudo que a gente consegue apoiar o atleta, tirar dúvidas, esclarecer, esse é um jeito muito meu. Meu avô era mais fechado, né? Ele não tinha muito esse jeito de explicar, de mostrar mesmo para o atleta. E eu acho que hoje em dia, principalmente no mundo de hoje, que a gente tem aqui um celular e o Google na nossa mão, só eu falar uma palavra, o atleta já digitou, já quer saber, né? Que cidade que é, como que é aquele país, como funciona, que amigo dele já jogou lá, enfim. Então, eu acho importante, assim, quanto mais informação eu consigo passar para dar segurança para ele, eu acredito que melhor vai ser a performance dele. E gente que até me pergunta e fala assim, mas você não tem medo de estar revelando tanta coisa? Eu falo, gente, não é nada oculto do que eu estou revelando, né? Eu só acho que eu facilito a forma que eu estou transmitindo essa informação. Mas está tudo no regulamento, seja aqui da CBF, da FIFA, é muito mais a questão do entendimento mesmo. O Luiz, ele está aqui na palestra também, ó, dá um oi, Luiz, dá um tchauzinho aqui para o pessoal. O Luiz trabalha comigo, então ele colocou aqui no chat o WhatsApp do Grupo Fischer para quem quiser mandar alguma dúvida, material, enfim, o que vocês precisarem, tá? É isso, gente? Vocês têm mais alguma dúvida? Eu fico aí à disposição. Eu que Esté, agradeço. tem uma última questão, então. Claro. Como professor aqui universitário, né, eu queria saber se você já teve alguém de alguma universidade que se aproximou no sentido de
de analisar esses dados de forma estatística, por exemplo, assim, que você disse que 10, 20% geralmente se tornam atletas profissionais. Então, por exemplo, a gente tem métodos de análise estatística muito mais sofisticados, então você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de inteligência artificial, que pega milhões de dados e aí começa a entender um pouco para melhorar essa predição. Tem as chamadas análises de tracking, né? Ou seja, você tem dados iniciais, você conseguir predizer o que vai acontecer no futuro, que assim, há alguns anos as pessoas, vou medir a distância do salto horizontal, né, para predizer se ele Sim. vai ser um bom jogador de futebol. A gente sabe que não tem muita relação, ou seja, para definir o sucesso é muito complexo. Então, assim, a minha dúvida é que se você já teve alguma aproximação com essa área de análise de dados, assim, ciências de dados bem complexas e como que você vê isso? Sim, a gente recebe bastante material de startups que estão focadas hoje exatamente nessa parte mais estatística, do que eles vêm desenvolvendo para potencializar isso até com os robôs, né, que vão conseguir mapear tudo, enfim, eu recebo bastante informações disso, sou mentora em algumas startups, e eu vejo que isso está cada vez mais real, essas métricas elas são entregues, esse software, principalmente o Instat que eu utilizo, eles sempre vêm com novos relatórios de como usar essas estatísticas. A própria CBF divulga bastante os números, os clubes também, o departamento médico de fisiologia, eles também acabam entregando números, o COB, enfim, vários deles têm esses dados, eu vejo vários estudos também, sim, eles estão desenvolvendo isso cada vez mais e utilizando isso para ajudar o próprio futebol, o mercado inteiro. Obrigado, acho que foi excelente, muita informação. Então, mais uma vez, reforçar que essa atividade faz parte do curso de MBA da USP, que a gente está recebendo as inscrições em gestão do esporte, que a gente tem como missão trabalhar essa gestão do esporte de forma bem integral, complexa, e como a Stephanie já antecipou, a gente quer também gerar um network muito grande entre os alunos e entre os professores, que acreditamos que tem muito a evoluir, a profissionalizar essa gestão do esporte no Brasil. Então é isso. Obrigado a Obrigada. todos. Eu adorei, gente, foi ótimo. Eu adoro contar um pouco da nossa empresa, como que funciona. Tomara aí que vocês tenham sido fisgados por isso, porque é realmente muito apaixonante trabalhar com isso, negociar é muito legal. O nosso trabalho ele proporciona networking, que é o máximo, e eu acho que esse é um dos maiores tesouros que meu avô deixou para mim. Você precisa ter, de fato, o networking para conseguir operar esse mercado, mas você precisa de bons jogadores, né? Então, é a união disso com muito estudo, gente. Estudar também fez toda a diferença na minha vida. Meu avô mesmo falava isso, porque meu tio e meu pai não foram muito para a área dos estudos, então, bem novinhos, eles já foram acompanhar o meu avô, e eles falam que meu avô sempre falava, não, a Stephanie sabe mexer, ela sabe ir atrás, ela busca, ela tem informação. Então, não tem problema se muitas vezes a gente não está aí 100% qualificado, tem experiência, mas o importante é isso, é estar buscando informações, estudar, se relacionar, que o resto ele vem, tá? Foi um super prazer estar aqui com todos vocês, super obrigada. Tomara que vocês façam parte aí do curso e a gente possa se encontrar na aula. Obrigada, professor Carlos. Obrigado, boa noite a todos. Tchau. Valeu, gente.